Vamos parar por aqui, vamos para a nossa live. Vamos hoje bater um papo sobre dinheiro e sua energia. 13 de fevereiro, sábado de carnaval, mas não antes da gente começar da nossa maneira tradicional. Pessoas do bem, bora para a vida, fazer acontecer com muito amor e muita alegria. Então, hoje vamos bater um papo sobre a energia do dinheiro. E aí, por que surgiu esse tema aí para pleno sábado de carnaval, né? Ontem, ao falar que eu não estaria, aliás, ontem não, já esses últimos 3 dias eu venho falando que eu não estaria na meditação guiada, ao vivo, esses dias de carnaval, né? Pois eu iria viajar. Aliás, eu já liberei meditação ontem, vou liberar hoje mais 1 ou 2 tipos de meditação para vocês escolherem. Aconselho veementemente quem está fazendo a meditação que faça às 21h21 de maneira normal, uma vez que o carnaval foi aí suspenso em todo o país, né? Muito bom. Então, quando eu falei que não estaria no carnaval, que eu iria viajar e tal, eu recebi vários directs, ou directs aqui pelo próprio Instagram, ou então algumas pessoas que eu encontrei pessoalmente, né? Tipo assim, como é bom ser rico, um dia eu chego nesse nível, coisas do tipo assim, quem me dera, um dia eu chego lá, e etc, etc. Então, todos esses sentimentos, se a gente parar para analisar, giram em volta do quê? Giram em volta, perdão, do dinheiro que a pessoa possa ter para fazer isso ou aquilo, né? E aí a gente vai começar com esse tema, assim, com aquela frase bem clássica, bem popular em relação ao dinheiro, né? Então tem as pessoas que falam assim, dinheiro não traz felicidade. E eu concordo, é a mais pura verdade mesmo, porque felicidade é um estado interno, felicidade realmente você tem internamente e não depende de dinheiro. Claro que, por outro lado, em contrapartida, tem aquela piadinha daqueles mais tiradores de sarro, daqueles mais brincalhões, que falam assim, é verdade, dinheiro não traz felicidade, né? Ele manda buscar. Então, agora, eu costumo dizer o seguinte, né? Independente de piadinhas e da sua relação, do seu sistema de crenças com o dinheiro, eu costumo dizer dentro dos meus treinamentos que a palavra dinheiro, se você procurasse assim, qual o sinônimo da palavra dinheiro, que um sinônimo legal para a palavra dinheiro seria oxigênio. Né? E por que oxigênio? Porque dinheiro realmente não traz felicidade, mas quando você tem uma vida boa, quando você tem uma vida tranquila, uma família harmoniosa, como você respira melhor quando não te falta dinheiro. Então, por isso que eu falo que dinheiro é sinônimo, né, da palavra oxigênio, porque você respira aliviado. Quantas e quantas famílias e quantas pessoas vivem num perrengue danado aí, por falta do dinheiro, né? Bom dia às pessoas que estão entrando aí, bom dia Joana, bom dia Graça, Lúcia, Rose, todo mundo que está entrando agora, o meu querido bom dia. Então, você realmente respira aliviado quando não te falta dinheiro. Não traz felicidade, não traz mesmo. Se você estiver infeliz, o dinheiro vai mudar nada da sua infelicidade. Porém, se você está com uma vida equilibrada, ele te dá um alívio danado, né? Então, ontem eu pensei, vou levar a live do dinheiro, por causa exatamente quando eu falei que eu ia viajar, encontrei com um sócio meu, que eu estou montando uma empresa nova aí, de marmitas fitness congeladas, e ele falou assim, pô, nada como ser aquela frase típica, né? Marajá, um dia eu chego nesse nível, e ppp, e tudo isso gira nessa palavra dinheiro. A verdade é o seguinte, gente, aprender a lidar com dinheiro é um dos grandes desafios para quem realmente pretende ser rico de verdade. Aliás, por falar nisso, próximo final de semana, dia 20 e dia 21, nós vamos estar ministrando o nosso Consciência Milionária. Eu sempre falo, você que vai vir para o Consciência Milionária,
tenha em mente o seguinte: nós vamos falar sábado e domingo única, exclusivamente sobre dinheiro e a sua relação com ele. Como que você vai arrumar técnicas para você entrar na prosperidade, para você atrair o dinheiro para você. Mas para isso nós precisamos ver quais as crenças limitantes que você tem em relação ao dinheiro. Porque se você não quebrar a sua crença limitante, o dinheiro vai estar sempre fugindo de você, porque ele é pura energia, tá? Algumas pessoas estão perguntando a respeito do Consciência Milionária. Ele está completamente lotado. Tem até fila de espera. Nós estávamos aí desde que parou a pandemia. Eu estava, para vocês terem ideia, com mais de 140 inscrições pagas antecipadamente. Então nós começamos a chamar, claro que agora na pandemia, com toda a segurança, a sala tem capacidade para 60 e poucas pessoas. Nós vamos fazer um curso com 20, toda a segurança que essa pandemia nos pede, em distanciamento, álcool gel, máscara, e tudo mais o que vocês sabem, né? Que eu concordo plenamente. Se puder, fique em casa, use máscara, lave sempre as mãos, passa álcool. Eu concordo plenamente. Mas assim, por outro lado, aí restaurantes sendo sacrificados com mesa sim, duas não, um distanciamento danado, e daí você está simplesmente andando pela calçada, passa um ônibus repleto de gente apinhada um em cima do outro, em pé, com gente sentada, você entra no metrô apinhado, e fala assim, então por quê? Por que no ônibus também não vai uma pessoa assim ou não, e eles não dobram a frota de ônibus? Por que também no metrô não acontece a mesma coisa? O que diferencia, sabe, as pessoas entrarem no restaurante e ter que manter uma distância e pôr o dono do restaurante com aluguel caro, com empregado, com comida, tudo numa distância enorme, mas ao mesmo tempo o povo mais simples, mais pobre, esse pode se apinhar dentro do ônibus, pode se apinhar dentro do metrô? Então são coisas que dentro da minha inteligência me fazem muitos questionamentos. Mas enfim, é a lei, e lei é feita para ser seguida. E se nós queremos mudar a lei, nós precisamos mudar a lei em relação ao nosso voto, pensar em quem nós votamos. E eu conheço muitas pessoas que fazem assim, eu não voto em mais em ninguém, eu desisti. Eu falei, você tem todo o direito de não votar mais em ninguém, mas jamais cobre alguma coisa dos nossos governantes. Por quê? Porque você não votou em ninguém. E se você não votou em ninguém, é porque você deixou o seu aviãozinho, o manche do seu avião, para qualquer um pilotar. Então, ninguém pode reclamar daquilo que não vota. Ponto. Minha opinião, aliás, saí fora totalmente do assunto, né? Deixa para lá, vamos voltar para o nosso assunto, que é falar sobre a energia do dinheiro, sobre a energia de quem pretende ser rico de verdade. Por que eu fui entrar nessa seara, hein, gente? Se alguém... já lembrei por que eu fui entrar nessa seara. Porque eu falei que a semana que vem nós temos um treinamento, ele está absolutamente lotado, dentro de uma sala muito, muito reduzida, né? Então nós vamos trabalhar com muito poucas pessoas, mas vamos começar a movimentar novamente. E vai ser um final de semana inteirinho para quem estiver lá rever a sua relação com o dinheiro, as suas crenças em relação ao dinheiro que atrai ou o dinheiro que não atrai. É pura energia, o dinheiro é pura energia. Sabe, você conhece aquele tipo de pessoa? Geralmente você conhece muitas pessoas que mexem com venda ou estão fazendo negócio e falam assim, cara, não é possível, está tudo engatilhado, está tudo certinho, tudo redondo, e chega na hora H, não dá certo. E por que para outras pessoas dá tão certo? Por que umas pessoas parece que onde tocam vira ouro, e para outras pessoas parece que tem maior dificuldade de ter um emprego legal, que pague bem, ou então de fazer negócios que ganhem bem aí por diante? E eu conheço gente completamente ignorante por falta de cultura, que fala assim, nós vai, nós volta, não sabe falar e recebe mais de R$ 1 milhão de aluguel por mês. Então são pessoas que parece que onde tocam vira dinheiro, o famoso toque de Midas, né?
Mas muito bom. Então, nosso bate-papo de hoje é realmente aprender a lidar com dinheiro. Eu acho que é um grande desafio para quem realmente pretende ser rico de verdade. E rico não apenas em termos de dinheiro, mas também de outros bens necessários à nossa realização pessoal, à nossa felicidade. E o primeiro passo, eu vejo assim, que é entender que dinheiro é uma energia. As pessoas não se tocam disso, tratam dinheiro como coisa. E dinheiro é pura energia. E se ela é pura energia, ela só existe para você quando ela está em movimento. Então você tem que entender isso. O dinheiro ele é feito para ser movimentado. O segundo passo é perceber que o verdadeiro rico é aquele que está satisfeito com aquilo que possui. Essa é a grande verdade. E aí sim você soma a felicidade, ao bem-estar, à tranquilidade interna. Então basta você entrar numa livraria. Se você for na seção de business de uma livraria e você vai verificar, na estante tem o quê? Dezenas nada, vou falar para vocês, tem centenas de livros que pretendem ensinar como transformar dinheiro, sabe em quê? Em mais dinheiro. Nenhuma surpresa até aí. E nesses dias em que a adoração ao Deus diabo chamado dinheiro, assim atingiu proporções olímpicas, né? É natural que muitos autores se consagrem realmente como sacerdotes da religião financeira. Então, assim, em geral, quem se entrega ao culto de uma divindade, seja ela benévola ou maléfica, sabe, faz assim pela simples volúpia da entrega, ou seja, o prazer que aquilo dá, sem questionar a verdadeira natureza daquela divindade a qual a própria pessoa se sacrifica. E não é diferente o caso do dinheiro. Muita gente adora a figura do dinheiro sem sequer saber a que ou o que está adorando. Então você tem que ter esse entendimento sobre o dinheiro. Então, o que é o dinheiro? O dinheiro é nada por si próprio. Ele existe apenas como intermediário. O dinheiro é um intermediário para se conseguir outras coisas. Para alguns, dinheiro simboliza trabalho, conquista de bens duráveis ou bens perecíveis, tanto faz, aquisição de propriedades. Mas para outros, dinheiro representa ouro, prata acumulados nos cofres, nos bancos. Então, acho que uma definição final de dinheiro nunca foi alcançada pelo simples fato de que ele por si mesmo nada significa, um pedaço de papel. Mas na nossa cultura, o dinheiro é uma força extremamente poderosa, capaz de determinar, se a gente pensar bem, o dinheiro é capaz de determinar coisas fundamentais, como a doença, a cura, a fome, a saciedade, tristeza, alegria, a vida e a morte de muitos indivíduos e até os próprios rumos da civilização. Tem gente que pensa assim, mas é engano, nem tudo. Ah não, fulano se tivesse no hospital melhor, se eu tivesse dinheiro que não tivesse no SUS. Papo furado. Pessoas com 100 anos de idade na Covid, num dos piores hospitais aí pelo mundo afora, e saíram da Covid e sobreviveram. E quantas pessoas estão no Einstein, um dos melhores hospitais do Brasil, talvez quiçá um dos melhores hospitais do mundo, com todo o dinheiro do mundo, e estão morrendo. Então percebe que a coisa é muito mais do que simplesmente isso. E pessoas muitas vezes se baseiam e se jogam ali a sua própria sorte por causa do dinheiro. Agora, se a gente for para o ponto de vista da espiritualidade, eu acho que é um consenso geral que dinheiro é sim um símbolo de energia. Ele representa uma energia que nos liga aos objetos dos nossos desejos adquiríveis. Ele não é uma coisa, e sim uma transação, uma transferência, uma troca. Né? O Marcelo acabou de escrever, antigamente o dinheiro de troca era o sal, por isso que era chamado de salário. É exatamente a energia do dinheiro, é isso, é uma transação, uma transferência, uma troca.
Quando nós visualizamos o dinheiro desse modo, nós começamos a mudar a nossa atitude habitual em relação a ele. Não se pode, por exemplo, possuir uma energia ou tratar essa energia como um objeto de nossa propriedade. Você pode sim cuidar da energia de modo apropriado. E você pode se utilizar dessa energia de forma útil e conveniente. Mas você não pode agarrá-la com as mãos e nem trancá-la para sempre numa caixa ou num cofre. Então, assim, gente, tem que ter esse entendimento que energia só é energia, sabe, quando ela está em movimento. Quando ela está em movimento, não se pode desfrutar de uma energia a menos que você permita o fluxo dela. Então eu fiquei assim, realmente, eu trouxe esse tema para vocês, porque quando eu falei que ia viajar, e eu vi aquelas crenças, quem me dera, um dia eu vou ser Marajá, um dia. Então a pessoa tem uma crença limitante, porque põe o dinheiro como coisa, e dinheiro não é coisa, dinheiro é energia, é fluxo, é flow. Então compreender esses princípios da energia é o primeiro passo para se resolver, entre aspas, assim, o problema do dinheiro na vida de quem acha que o tem como problema. Então, livre das conotações de apego, tem que estar livre das conotações de cobiça, porque se você tem apego e cobiça, e aquilo é uma crença, você vai ter sempre aquilo que você acredita, ou seja, você está sempre apegado ou sempre na cobiça, e daí o dinheiro pode se tornar um símbolo da nossa possibilidade de interconexão, um meio para intercâmbios de energias e valores. Então, a Dé, que está aqui da equipe, gosta muito do Bert Helling, me fugiu agora a palavra, que é a base de troca de energia, né? Ela já escreve aí, dentro do que o Bert Helling ensinava. Então, a relação com o dinheiro reflete com precisão o nosso nível de desenvolvimento espiritual. Constelação, obrigado Ana Lima. Constelação familiar, equilíbrio de troca. As duas pronto. A Ana e a Dé me trouxeram o que eu queria falar. A constelação que me faltou e o equilíbrio de troca. O dinheiro é exatamente isso, é o equilíbrio de troca. Sabe? É o famoso, a vida é boa quando eu ganho, mas você ganha também. Esse equilíbrio de troca faz toda a diferença. Então, assim, se a gente for começar a pensar na vida, quantos termos usamos, né? Miserável. Ou então você vai para a contrapartida, esbanjador. Então, tudo isso se refere a um tipo de relação pessoal, não apenas com o dinheiro, mas com o mundo em geral. O dinheiro é uma ilusão, mas isso não significa que ele não tenha poder. Esse poder, se a gente compreender a sua verdadeira natureza, ele pode se tornar um aliado e até um professor no caminho espiritual. O dinheiro é apenas um símbolo de energia e nós podemos usar a energia de modo sábio ou de modo completamente louco, com generosidade ou com egoísmo, com liberdade ou com apego ganancioso. Então, o dinheiro ele é capaz sim de trazer muitos benefícios, e eu vou ser sincero com vocês, que a minha vulnerabilidade possa ser sua força. Eu entrei na faculdade de psicologia aos 40 anos de idade nos Estados Unidos, e não foi fácil, não foi, nossa, você foi estudar nos Estados Unidos porque você era rico. Ledo engano seu, ledo engano. Eu tinha passado uns perrengues danados, aliás, para ficar quase 5 anos nos Estados Unidos, eu vendi o que muitos consideram a coisa mais importante da vida, que é a casa própria. Quantos lutam pela casa própria? Eu vendi a única casa própria que eu tinha e 2 carros para poder ficar nos Estados Unidos esses anos todos sem trabalhar e só estudando. Eu fui atrás de um sonho, eu sabia exatamente o que eu queria.
Eu costumo brincar que eu entrei naquele ditado popular, aquela crença que a vida começa aos 40. Então, se a vida começa aos 40, com 40 anos de idade, eu entrei na faculdade de psicologia de garoto, eu sou formado em administração de empresas e processamento de dados. Então, eu fui entrar com 40 anos de idade na faculdade de psicologia, eu passei nos Estados Unidos quase 5 anos sem trabalhar, é verdade, mas comendo a única casa que eu tinha e os carros que eu tinha. Quando eu voltei para o Brasil, voltei quebrado com uma filha americana atrás das costas, sem um puto e devendo. E com um monte de informação na cabeça de tudo que eu estudei lá. Mas foi só, eu cheguei no Brasil devendo e devendo muito, quebrado. Só que a hora que eu entendi essa energia, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu queria fazer o bem para as pessoas, eu queria cumprir a minha missão de vida. E eu achava que para fazer o bem para as pessoas, eu tinha que sair, manja, tipo Gandhi, de bata branca e sandália da humildade, e que eu tinha que ser extremamente assim, pobre, para poder ajudar os outros. A minha estada nos Estados Unidos foi maravilhoso para isso. Lá eu fui perceber que quanto mais dinheiro as pessoas tinham, mais as pessoas podiam ajudar. Bill Gates, alguns anos atrás aí, aquilo que ele doou durante o ano, aquilo que ele durou durante aquele ano, tornaria a pessoa a sexta pessoa mais rica do mundo. Isso mudou um pouco agora com o advento da internet, com dono de Google, de Amazon e essas coisas todas. Mas naquela época a desproporção era muito grande. O primeiro e o segundo ali, o terceiro, que era Bill Gates, o cara lá das telecomunicações mexicanas, tal, os caras vinham. Depois o terceiro, quarto e quinto colocado já caía aquilo para 1/3 do dinheiro que os caras tinham. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue ajudar. Isso mudou completamente a minha mentalidade. Então, quando eu voltei com o meu sistema de crenças que eu tinha em dificuldade para dinheiro e realmente transformei uma pequena empresa que eu tinha em um império em 5, 6 anos. Porque eu entrei na energia de deixar as coisas fluírem. Então, quando você usa o dinheiro adequadamente, significa realizar um serviço útil e até mesmo espiritual. Dinheiro não é sinônimo de materialismo. As pessoas que sofrem com isso é aquelas que têm esse tipo de sistema de crença, de materialismo. O dinheiro é energia e, como toda energia, o dinheiro não tem consciência moral. Então, toca a cada um de nós conferir a moralidade através do uso que nós fazemos dele. Então, se eu me dou o luxo hoje de poder fazer live às 7h07 da manhã de qualquer lugar do mundo, ou se eu me dou o luxo de vir aqui e fazer meditação às 21h21, de sair mais cedo, de passar às vezes 2, 3 horas estudando no dia para fazer uma live de 20, 25 minutos, se eu me dou esse luxo, é porque o dinheiro me proporciona isso, porque senão eu estaria me lamentando de não poder ajudar como as pessoas, como eu gostaria, ou vice-versa. E aí tem o livro, aliás, um best-seller, As 7 Leis do Dinheiro, né, do Mike Phillips. Ele narra a experiência exemplar que ele viveu na juventude dele. Com 30 anos, ele era completamente viciado no trabalho, como tantas pessoas daquela década, final do século XX aí, eram. Extremamente estressado, sem nunca tirar férias na sua vida. Era trabalho, trabalho, trabalho. E daí ele decidiu, ele mostra isso no livro, ele decidiu viajar. Ele decidiu viajar e tirou as férias dele. E ele decidiu seguir um conselho de um cliente e ele foi fazer o quê? Um longo cruzeiro de navio. Daí, quando ele estava a bordo do navio, ele percebeu que ali dentro, para ele, não tinha nada para fazer. E daí ele sentiu que ele ia ter um colapso nervoso e até pensou em chamar um helicóptero para tirar ele do navio. E daí, finalmente, ele deu aquela acalmada, né? E ele teve que escolher entre ficar doido no navio ou simplesmente sentar numa cadeira, no convés, e ficar olhando para o mar durante dias seguidos. Então, ele sempre achou que as pessoas com mais dinheiro eram mais amadas e muito mais respeitadas. E daí, naquela meditação profunda, olhando o mar, ele foi perceber, quando ele parou para pensar, que quando ele começou a pensar nas qualidades que atraíam ele
nas pessoas, ele percebeu que não tinha nada a ver com dinheiro aquilo. E aí foi o início de uma grande transformação, pelo fato dele desejar a liberdade e pensar que o dinheiro podia trazer essa liberdade. Ele acabou arranjando um emprego onde a liberdade era mínima para desfrutar das coisas que realmente interessavam para ele. Ele queria muita segurança para a família, sabe? Ele queria ter bons amigos, mas ele era incapaz de ver a própria família e seus amigos pelo simples fato de ele estar excessivamente concentrado aonde? No trabalho. Aliás, dentro do treinamento semente, eu divido a sala em 4 padrões de comportamento. Sobre um dos padrões de comportamento, que é o número 1, eu falo exatamente isso. As pessoas falam, nossa, essa pessoa só fala em dinheiro, só pensa em dinheiro e trabalho. Lé do engano. Essas pessoas se matam de trabalhar e dentro delas é porque elas querem dar o melhor colégio para o filho, o melhor plano de saúde, querem dar tudo de bom para a sua família. O que essas pessoas não percebem, que aquilo que ele se mata e acha que está esforçando e muitas vezes joga na cara, olha o colégio que você estuda, olha tudo que você tem, e muitas vezes ele não percebe que o outro do lado de lá só queria um abraço, só queria um beijo, só queria sentar e assistir um filme junto, sabe? Só queria jogar frescobol na praia, que mesmo com o tempo ruim que está aqui na praia, pretendo daqui a pouco a minha filha ao acordar, poder jogar esse frescobol com ela, que se um dia eu me for e hoje ela com 14 anos, ela possa ter na lembrança, às vezes que jogou frescobol com o pai. Então, Phillips não era o único a lutar pelo despertar de uma nova consciência. Eu já vivi esse alcoholic de trabalhar de domingo a domingo. Eu já vivi isso, mas eu me permiti evoluir dentro de mim mesmo para poder mudar isso. Então, é ter consciência em relação a dinheiro e prosperidade, né? Nessa conturbada civilização de produtividade que a gente vive, de consumismo e de acúmulo de bens materiais. E eu tenho um amigo, sabe, que ele hoje, junto com os irmãos, tal, deve ter aí seus 150 milhões de reais. E se dividir entre os irmãos lá, vai ter lá, cada um vai ter os seus 50 milhões de reais. E ele sempre na loucura, sempre a família viajava e ele não. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, Roberto, quanto? E ele me chamava de português, ele era italiano, falou, quanto o quê, português? Eu falei, quanto? Quanto você precisa para ser feliz? Qual o valor? Me dá um número. E ele me xingou. Quanto você precisa para ser feliz? Põe um valor, porque se você não colocar um valor, você vai ficar correndo atrás do dinheiro sempre. 50 milhões não serão suficientes, nem 60, nem 70, nem 100. Sabe o que muda entre ter pouco dinheiro e ter muito dinheiro? É que você vai se acostumando com aquilo que é bom e vai gastando cada vez mais. E cada vez que você gasta mais e tem um padrão de vida melhor, o seu custo de vida se torna mais caro. E daí você se mata para manter aquele custo de vida mais caro, e você se mata. E aí, eu lembrei agora, nesse exato minuto, aliás, não tinha nem pensado em falar isso com vocês. Já que eu estou na praia, disse que um desses turistas, como o Phillips, aí que corria atrás do dinheiro, foi para a praia e ele acordou muito cedo e ele foi caminhar, e daí tinha ali, ele estava numa ponta de praia com muitas pedras, e ele viu um pescador ali com a sua varinha de pesca, pescando, e ele sentou ali do lado, tal, ficou olhando o pescador, sentou do lado dele, e daí ele foi lá, olhou dentro do baldinho, tinha meia dúzia de peixes, tal, e ele pegou e falou assim, o senhor mora aqui ou é turista? E o caiçara falou assim, não, eu moro aqui, né? Eu moro aqui, moro ali naquela chopana ali, atrás da praia. Pô, que legal. Daí ele pegou e falou assim, e eu sou pesca sempre? Eu falei, eu pesco todo dia eu venho pescar minha alimentação, tal. E ele pegou e falou assim, poxa, por que o senhor não compra uma rede? Ele falou assim, para quê? Ele falou assim, porque com a rede, o senhor jogaria a rede, a tarrafa aqui, o senhor pegaria muitos mais peixes. E ele falou assim, para quê?
Ele fala, estou pegando muito mais peixe, só poderia vender esse peixe, com o dinheiro do peixe, só poderia comprar um barquinho, e com o barquinho só ia um pouco mais longe, ia pegar peixes maiores. Ele falou assim, para quê? Daí ele falou assim, eu só pegando peixes maiores, o senhor poderia vender e fazer mais dinheiro, e fazer uma casa maravilhosa. E daí ele foi para quê, até que ele chegou onde o cara já estava, né, já com vários barcos de pesca e tudo, e muito rico. E o cara falou assim, para quê? Ele falou, daí só pode parar, descansar e tirar férias, certo? E pescar, qualquer coisa do tipo. Daí o cara olhou para ele e falou assim, mas eu já faço isso todo santo dia. A minha vida para mim todo dia é domingo, né? Morava na praia, saía de manhã, pescava 3, 4 peixezinhos e pronto, e era feliz. Então, esse mundo de consumismo, né, de bens materiais, sem você perceber essa energia do dinheiro, é que nos faz muitas vezes aí loucos. E tem muitos outros autores, né, homens, mulheres de negócios, que mudaram os rumos de sua vida ao entender que o uso do dinheiro é a única vantagem que existe no fato de se ter dinheiro. Então você precisa usufruir do dinheiro que você tem, pelo bem-estar do que realmente te faz feliz, do que é importante, do que te dá amor. Então a preocupação básica dessas pessoas, eu acho que é a criação e desenvolvimento de uma nova mentalidade, designada pelo termo geral de consciência da prosperidade. E esse termo se refere assim, a uma atitude básica perante a vida, percebida como assim, um fenômeno rico e abundante, e não mais como pobre e carência de recursos. Cada um de nós já possui uma riqueza infinita, né? Está no livro O Poder do Pensamento Próspero. Você não percebe esse fato, porque a maior parte da sua riqueza está numa forma que você não reconhece como riqueza. Você possui tempo, energia, habilidades, ideias, mas não desenvolveu o conhecimento especializado para converter a riqueza que já possui em outras formas mais negociáveis de riqueza. E aí, alguns críticos apontam assim, a transformação da riqueza interior em riqueza exterior, e que nem sempre isso é fácil. E que muitas vezes, para muitas pessoas, não é nem sequer desejável. Mas a verdadeira abundância vai além desse bem material. Possuir a consciência de prosperidade ao nível da alma não significa ter um sentido de acesso a muitas coisas, como aquelas guardadas nos cofres, mas muito mais ser uno com a essência que existe dentro e por trás de todas as coisas. A verdadeira abundância é a consciência da totalidade, do todo, da unicidade, da qualidade, e não a consciência da separação, da multiplicidade e da quantidade. Então, um dos primeiros passos para a conquista da verdadeira consciência de prosperidade é o despertar do sentimento maior da gratidão por tudo que já possuímos, em vez de cultivar o sentimento de pesar por tudo que ainda nos falta. Essa é a grande diferença. As pessoas que passam a ter gratidão por aquilo que têm, e outras pessoas ficam o dia inteiro se lamentando por aquilo que ainda falta. Então esse sentimento universal de gratidão nos faz entender e aceitar todos os fatos da nossa vida como oportunidades que devem ser aproveitadas. O segundo passo é você entregar o nosso projeto, aquilo que você quer de vida, a um poder maior, mas muito maior que nós mesmos. Se nós considerarmos os nossos projetos, as nossas metas como coisas inspiradas, cuidadas e vigiadas por um poder muito maior, nós estaremos seguros de que esse poder cuidará de todas as necessidades relacionadas a ele. E claro, porque tem um monte de folgado que já dá outro significado. Isso não significa que você basta pôr a bunda na cadeira e ficar esperando passivamente que as coisas aconteçam por si só.
Aliás, está nos livros sagrados. No grande livro sagrado, seguido pela maioria dos brasileiros, diz o seguinte: ajuda-te, que eu te ajudarei. Mas você percebe que dentro do livre-arbítrio você precisa fazer algo primeiro? Então, segundo especialistas e cientistas, a entrega a um poder maior nos dá segurança e força para perseguirmos com afinco os nossos objetivos e desperta assim em nós a percepção das oportunidades quando elas surgem a partir das nossas ações. E como eu digo sempre, tem algumas oportunidades na vida que são únicas. O bonde passou e você não estava no ponto, perdeu. Ah, Luciano, mas vai vir outro bonde. É verdade, vai vir outro bonde, mas é outro motorista, outros passageiros, outro momento, outra história. Aquele você perdeu. Então, quando a oportunidade aparece, agarre essa oportunidade na hora. E o pensamento positivo que eu trago para vocês todos os dias é outro fator fundamental da consciência da prosperidade. A qualidade do nosso pensamento determina não só a criatividade, mas também o êxito ou o fracasso dos nossos projetos. Principalmente já que nós estamos falando de dinheiro, dos nossos projetos financeiros. Quando você espera o melhor, você libera uma força magnética em sua mente, a qual, pela lei da atração, tende a fazer o melhor para si. Nos negócios, como na vida em geral, nós somos aquilo que nós pensamos. Por isso eu trago as camisetas do Semente Pensar e Criar. Por isso que essas técnicas psicológicas da visualização criativa e da afirmação são consideradas formas avançadas de pensamento positivo. A afirmação, em termos simples, consiste em você repetir ideias positivas de modo que elas se enraizem na mente, sobretudo na mente subconsciente. E essas ideias você pode falar em voz alta, sabe? Você pode gravar, você pode reproduzir aí no gravador do seu celular, ou simplesmente você pode escrever. E daqui a pouco alguém escreve aqui embaixo: Luciano, me dá exemplo de frases afirmativas. Você tem que fazer as suas, cada um tem que fazer as suas. Mas você pode pôr aí: há prosperidade em tudo aquilo que eu faço. Outra: um poder maior cuida de todas as minhas necessidades. São frases que te forneçam. Claro que eu sempre falo, tem pessoas com cadeados emocionais trancados, que são crenças limitantes que você nem sabe que existe, porque está no subconsciente, você não lembra. Isso só dentro de sala de aula, de um treinamento semente, que dá para a gente ir atrás delas e destravar. Mas a visualização que eu passo para vocês aqui ajuda a transformar condicionamentos negativos e a reprogramar a sua mente no nível inconsciente. E aí tem alguns passos básicos dessa técnica para você levar para a consciência da prosperidade. Quer tratar isso a fundo? Eu não posso falar para você dia 20 e 21 vir para o treinamento Consciência Milionária que eu vou dar semana que vem, porque nós já estamos absolutamente lotados. E você vai ter que entrar numa fila de espera, talvez nem o próximo Consciência Milionária ainda, porque eu continuo com fila de espera de pessoas que já pagaram. Como eu falei para vocês, fevereiro passado nós estávamos com 140 inscrições pagas antecipadamente. E agora a gente é obrigado a fazer com salas reduzidas. Mas, aqui, de bate-pronto, eu falo para você, defina o seu objetivo. Saiba com clareza aquilo que você deseja realizar, criar ou alcançar. Depois, segunda dica, cria na mente uma imagem nítida do objeto ou da situação exatamente como você o deseja. Você deve pensar nele ou nela, seja o que for, no tempo presente, como se o caminho para a sua realização já estivesse pronto. Mentalize o objetivo com frequência. Traga a ideia ou a figura mental frequentemente à consciência, tanto durante os períodos de meditação que você faz, principalmente a meditação é o ponto mais forte, quanto ocasionalmente durante o dia a dia. Todas as vezes que isso te ocorrer, mentalização. Alimente o objetivo que você tem com energia positiva. Cada vez que você focaliza mentalmente no seu objetivo, pense nele de modo positivo e encorajador. Faça fortes afirmações
para si mesmo. Diga que aquilo existe de fato, que aquilo já está chegando para você. E, principalmente, veja a si mesmo recebendo ou adquirindo aquilo que você deseja. Então, afirmações e visualizações positivas são ferramentas muito poderosas. O Marcelo falou, somos co-criadores. Sim, eu já fiz live daqui exatamente mostrando a cocriação. Mas lembre-se sempre também do sábio ditado, né? Cuidado com o que você deseja, pois você poderá alcançá-lo. É preciso sempre ter o cuidado de examinar as conotações morais daquilo que se deseja e verificar se esse desejo realmente corresponde à sua necessidade, se vai te ajudar e se vai ajudar as pessoas ao seu redor. Muitas vezes nós conseguir algo importante, as pessoas vão atrás, porém aquilo não é necessário. Pode simplesmente significar você colocar assim mais uma pesada pedra no saco que você já carrega nas costas. Viver bem não significa necessariamente ter mais dinheiro ou possuir mais coisas. Se você, como a maioria dos brasileiros, acha que não tem dinheiro suficiente, tem duas coisas a fazer, e isso eu ensino no Consciência Milionária. Ah, não tenho dinheiro, só tem duas coisas para você ter mais dinheiro, não existe outra fórmula. Uma, obviamente, aumentar a sua renda. E a segunda é simplificar a sua vida, é você diminuir gastos. Não tem outra forma. Quer mais dinheiro? Ou aumenta a renda, ou diminui gastos. Simples assim. Então existe atualmente uma tendência crescente no sentido desse mundo desenvolvido, né? Então simplicidade, uma simplicidade voluntária, implica condições tanto externas quanto internas. Significa simplicidade de propósitos, sinceridade, honestidade para com você mesmo, para com os outros. A sua maior felicidade vem na proporção que você ocasiona felicidade para outros. E também você pode com isso evitar a confusão do mundo ao redor e posses irrelevantes para um propósito principal de vida. Então acho que significa você ordenar o controle da nossa energia, dos nossos desejos, a restrição parcial de algumas coisas, de modo a assegurar a abundância de outras mais essenciais. Então acho que implica uma organização de vida para um propósito bem definido. Tem uma passagem de Gandhi, eu falei de Gandhi agora há pouco, né, que eu achava que eu tinha que sair vestido de branco e sandália da humildade. Tem uma passagem de Gandhi que levava bem isso ao pé da letra, né? Certa vez diz que Gandhi foi no encontro com o rei da Inglaterra e ele foi vestido apenas com aquele pano branco que ele cobriu o quadril, mais nada. Só simplesmente vestido ali por baixo. E quando alguém comentou para ele, Gandhi, como você tinha muito pouco, você estava pouco vestido para estar na presença de um rei. E Gandhi respondeu assim, isso não tem problema nenhum, o rei já estava vestido bastante para nós dois juntos. Então, afinal, é compreender a verdadeira natureza do dinheiro e saber fazer uso dela, né? Então fala que São Paulo, diz que é uma frase do São Paulo, a advertência que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas eu acho que tudo isso é interpretação. Provavelmente o que São Paulo quis dizer é que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Amor ao dinheiro vai dar apego, e o dinheiro precisa fluir. O dinheiro é energia. Então, o nosso apego ao dinheiro, a nossa crença equivocada de que dinheiro é a chave para uma vida feliz, isso sim constitui um verdadeiro problema. Então, como sugere como que é o livro sagrado, Talmud, o livro sagrado judaico, né, diz o seguinte: o homem rico
é aquele que está satisfeito com o que possui. O homem rico é aquele que está satisfeito com o que possui. Isso está no Talmud, que é o livro sagrado dos judeus. E é isso. Acho que já falei de dinheiro demais e agora eu vou aproveitar a natureza que me espera ali do outro lado da avenida. Dar uma bela caminhada na praia que a chuva parou. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e alegria. Eu vi aqui passando assim algumas pessoas dizendo esse curso que eu preciso fazer, Consciência Milionária e tal. Já falei que esse está lotado, já falei que talvez o próximo está lotado. Mas se você não se mexer, não entrar em contato com o nosso escritório, não mandar um direct lá para o 11 93805 3220, falando que quer reservar, se você não entrar na fila, a sua vez não chega nunca. Então vai lá e faz acontecer. Então assim, tem que mexer, tem que entrar em ação para alguma coisa mudar na sua vida. Quer entender quais as crenças limitantes que estão te afastando do dinheiro? Vem para cá que a gente fala exatamente sobre isso. Não só como você atrair dinheiro, como você aproveitar o dinheiro. E daí a próxima vez que eu falar estou indo viajar, seja para os Estados Unidos, para a Europa, qualquer lugar do mundo, ou simplesmente para o meu apartamento de fazenda em Goiás, ou para o meu apartamento de praia, ao invés de você falar assim, um dia eu quero ser assim, você começa já, junto comigo, a entrar em ação, para quem sabe, logo, logo, ser meu vizinho nesses paraísos de felicidade, com o pé na areia de frente para o mar. Bora lá, bora para a vida fazer acontecer com amor e alegria. Se você conhece alguém que tem perrengue com dinheiro, manda assistir essa live. Tamo junto. Até amanhã às 7 da manhã.